não está escrito em lado nenhum que é suposto as pessoas terem filhos. Claro que não, mas o casamento só tem a importância que tem no ordenamento jurídico porque pressupõe a existência de filhos. Isso não é verdade. E por outro lado, a lei portuguesa já reconhece as uniões de facto. As uniões de facto heterossexuais e homossexuais. Isto é, já regula outro tipo de uniões e tem em consideração naturalmente que essas uniões são importantes para a sociedade. Porque é importante para a sociedade. Mas numa medida completamente diferente. É importante para a sociedade que as pessoas estejam juntas e felizes. Com certeza. Não sei se conhece a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Não há nada que impeça. Deixar falar, eu termino. O Primeiro-Ministro está a anunciar que vai cumprir a Constituição. Quando fala em dignidade ou intolerância, não está a falar no sentido social, não está a falar no sentido jurídico. A Constituição o que impõe é que não haja discriminações em função da orientação sexual. Exatamente. E quando passou a incluir isso no artigo 13, número 2, passou a presumir que qualquer lei que discrimine alguém em função da orientação sexual, como seja o atual Código Civil, é inconstitucional. O artigo 13, que é o tal que estabelece o princípio da igualdade, enumera várias categorias em relação às quais as pessoas não podem ser discriminadas. A idade, a raça, a orientação sexual. E porquê que as enumera? Bastava o número 1 que estabelece o princípio da igualdade em geral. Passou a enumerar também a orientação sexual, porque essas são as categorias históricas agravadas em relação às quais as pessoas foram tradicionalmente discriminadas. A raça foi historicamente um fator grave de discriminação. A orientação sexual foi um fator grave de discriminação e agora passou a ser incluído na Constituição. Portanto, não interessa o que é que a maioria dos portugueses garantem. Se amanhã a maioria dos portugueses decidir que o senhor não tem liberdade de expressão, o senhor continua a ter liberdade de expressão. Não, mas se amanhã a maioria dos portugueses decidisse que o senhor não tinha liberdade de expressão, o senhor continuaria a ter liberdade de expressão. Sabe porquê? Porque os direitos fundamentais, como o direito de contrair casamento, que os homossexuais passaram a ter em função da alteração do artigo 13, número 2, e em função do direito ao desenvolvimento da personalidade, que garante a proteção dos direitos pessoais fragilizados, como são os direitos das minorias, como são os homossexuais, garantem que, independentemente do que ditem as maiorias, e por isso é que é indiferente o que as sondagens dizem sobre os casamentos entre homossexuais, garantem que esses direitos têm de ser efetivados. Tal como o direito à liberdade de expressão. Nunca pensei em casar na vida. Quando finalmente decidi casar e fui à conservatória, que tinha a minha certidão de nascimento e onde eu pensei que podia casar, disseram-me que não podia, porque a minha mulher era estrangeira. Foi a primeira vez, eu já tinha a posição que tenho hoje, mas foi a primeira vez que eu percebi a importância desta posição. Este assunto pode ser o menor, pode ter a menor das importâncias para 95% dos portugueses, mas pode haver 5% ou 4% ou 1% que fosse, para quem este assunto tem uma importância bastante grande. Pensei eu, na altura em que isto aconteceu, que é triste ir 3, 4 vezes à conservatória do meu país, pagar com os meus impostos, no país onde eu voto, onde eu posso ser eleito, para me dizerem que não posso casar. E é muito mais do que ter filhos. Quando uma pessoa se casa, uma pessoa que não era da nossa família de sangue passa a ser nosso parente em primeiro grau. É aquela pessoa que vai tomar uma decisão quando eu estiver incapacitado numa cama de hospital. É aquela pessoa que tem poder de decisão em questões patrimoniais. É aquela pessoa que pode falar por mim se eu estiver ausente. E esse direito, que eu finalmente consegui, há gente neste país que este país diz-lhes: não te deixes sequer ao trabalho de vir à nossa conservatória, que também é paga com os teus impostos, no país onde tu votas, não te deixes sequer ao trabalho porque não te casaremos. A pessoa com quem tu queres casar e que quer casar contigo, e que para a qual só é preciso 3 condições: ser adulta, ser livre e ser uma decisão recíproca, ambas as pessoas quererem casar, essa pessoa não pode ser a pessoa que tomará decisões se estiveres incapacitado ou que falará por ti se estiveres ausente. Há uma minoria de pessoas neste país a quem não damos este direito. Agora, notem esta contradição. Estas pessoas não são portugueses de segunda. Estas pessoas, se forem médicos, poderão tomar decisões de vida ou de morte. Se forem juízes, poderão tomar decisões de culpa ou de inocência. Se forem ministros, ou primeiros-ministros, ou presidentes da República, que podem ser, porque se não dizíamos, como já dissemos ao longo da história, não, vocês não estão na plena fruição das vossas capacidades mentais, não têm poder de tomar decisões por vós, mas não é isso que nós dizemos hoje em dia. Estas pessoas, se forem ministros, ou primeiros-ministros, ou presidentes, dizia eu, podem tomar decisões de guerra ou paz, mas não podem tomar uma decisão, que é escolher a pessoa que quer casar com elas e com quem elas querem casar, para serem seus parentes, pessoas que não eram da sua família, que não eram da sua família de sangue, passarem a ser.
Por isso, passou a ser um tema mais importante para mim do que era antes, do que por um momento colocar-nos num lugar com um pouco de imaginação, colocar-nos no lugar dos outros. E para os outros, de facto, é uma questão de dignidade, Eduardo. Como é que responde? Uma pessoa pode ser Presidente da República e ter o poder de decidir a guerra ou a paz, mas não tem poder de decidir da sua própria vida contra matrimónio. Matrimónio não, desculpem, casamento civil. Se de facto é uma questão de dignidade, por que razão é que existe no mundo 7 países que o permitem? Estarão os outros 190 e tal países a indignificar as pessoas do mesmo sexo que querem casar por não permitir o casamento? Quer dizer, há aqui a tentativa de destruição de um conceito. Também quando se aboliu a escravatura, primeiro só um país aboliu a escravatura e nesse momento poder-se-ia dizer que, mas toda a gente tem escravatura no resto do mundo. Quando Portugal foi um dos países pioneiros a abolir a pena de morte, poder-se-ia dizer o que é civilizado é haver pena de morte, pois que a grande maioria dos países da humanidade tinham pena de morte. Em algum momento na história, houve países que tomaram primeiro decisões antes de outros. Aqui não estaremos sequer a ser pioneiros e estaremos a reconhecer algo que já está implícito na nossa Constituição. Será legítimo que uma pessoa possa casar com o seu próprio filho, um casamento de incesto? Eu digo que não. Será legítimo ou deve ser legitimado o casamento poligâmico? E eu digo não. É típico num debate como este dizermos, se estamos a tratar disto, qualquer dia vamos estar a tratar desta e desta questão. Em direito, discutimos sempre uma questão de cada vez e, portanto, não vamos discutir outras questões. Por outro lado, a analogia do amor homossexual com o amor incestuoso, do ponto de vista jurídico, é inadmissível. Porquê? Porque o direito, quando olha para o amor incestuoso, diz: cometeste um erro. Se o direito condenasse, como já condenou e já criminalizou, o amor homossexual, diria: tu és um erro. Está a ver a diferença? Mas não concordo. Estou a ver a diferença que me quer explicar, mas eu não concordo. Mas é essa a diferença. O que eu quero dizer é que todos somos... É essa a diferença. O que eu quero dizer é que... É completamente diferente. É completamente diferente juridicamente dizer a um pai ou uma filha: cometeste um erro, ou dizer a dois homossexuais: vocês são um erro. Sim, mas eu não tenho. Então vá lá. Desculpe. O seu ar bondoso, que eu admito que seja genuíno, sim, com que diz que trata... Não, eu admito. Quando está a fazer analogia entre o amor incestuoso e o amor homossexual, está a pressupor que há qualquer coisa de errado no amor homossexual, e não há. Sim, há qualquer coisa de errado no amor homossexual ou não? É igual ao amor entre um homem e uma mulher. O amor entre um homem e um homem diferente. Não é igual, não é igual. Não é igual. É isso que impõe a Constituição. Eu não digo que não seja amor, mas não é igual. Não é, não. Não sei se a Bíblia impõe. A Constituição impõe-o. Não, mas e o que estamos a falar aqui é de igualdade. Mas nada. Não é, mas é que tem que se tratar desigualmente as coisas desiguais. Na medida igualmente da diferença. As iguais. Na e aqui não é. Diferença. Na medida da diferença. E essa medida não existe. Existe, sim, senhora. Não existe, existe biologicamente fundamentada. Ser uma questão de pênis ou vaginas não é relevante. Não, mas não é isso. Não é relevante. Olha, mas em direito distingue-se uma coisa de uma pessoa. E a base é biológica. Dignifica-se a pessoa. E dignifica-se a pessoa. Não, e dignifica-se a pessoa. E a homossexualidade não é relevante para o conceito de pessoa. Se não é relevante, então para que casar? Então para que apela para o casamento? Não se diferencia para efeitos de acesso ao casamento. Os homossexuais católicos não se sentem bem acolhidos no seio da Igreja. Recentemente, os homossexuais católicos enviaram até uma carta, um documento, à Conferência Episcopal Portuguesa, da qual não obtiveram resposta. O que é que este grupo de homossexuais católicos quer dizer à Igreja Portuguesa? A razão porque, digamos, muitos dos meus irmãos da associação não estão aqui é muito simples. Se eles aparecerem, imediatamente uma espécie de cordão sanitário à volta deles se estabelece na Igreja. Um cordão sanitário à volta deles, acha? Exato. E nós conhecemos da nossa história, da história portuguesa, da Europa, do mundo euro-americano, conhecemos o que é que tem sido a progressiva inclusão de categorias de pessoas que são discriminadas e excluídas do contrato social, são excluídas das regras da sociedade em virtude da sua identidade. Aconteceu isso com, basicamente, os negros em geral e, sobretudo, os escravos, e aconteceu isso com as mulheres, não é? E, de facto, eu falei aqui da minha mãe, porque a minha mãe tem consciência absoluta do que era viver numa época, e sabe disso da mãe dela, o que é viver numa época onde não podia votar, por exemplo, não é? E, pelo facto de ser mulher. E, na altura, as pessoas que eram contra
a expansão do direito de voto às mulheres, diziam não podem votar porque vão se preocupar com política e ao preocuparem-se com política vão despreocupar-se com os filhos e com a família e a família vai colapsar. É o mesmo tipo de argumento. O casamento civil para os heterossexuais obviamente continua. Ninguém está a pensar numa sociedade, nem a propor uma sociedade baseada em relações homossexuais. Não é nada disso. Está-se a propor que continue exatamente tudo tal qual está, sem nenhum juízo de valor sobre o casamento como instituição. As famílias constituem-se das formas que entenderem dentro das regras morais fundamentais do consentimento informado entre adultos, com as exceções definidas em relação a questões genéticas e por aí fora. Tudo bem, mas acrescentamos isso para aquele segmento de pessoas que ainda não tem isso